Bom, hoje nós vamos fazer uma pequena resenha de um livro que no momento está esgotado e esperamos que as grandes editoras voltem a editar esse pequeno livrinho que para mim é de uma expressão muito grandiosa. Eu estou falando do livro O Homem que Foi Quinta-feira, do Chesterton. Para quem não conhece ainda, o Gilbert Chesterton foi um jornalista inglês, também famoso por suas polêmicas e também um escritor muito prolixo, né? Escreveu livros formidáveis e ficou famoso pela história do Padre Brown, né? Que era um padre, a história de um padre que era detetive, né? Inspirado nas histórias do Sherlock Holmes, né? Bom, O Homem que Foi Quinta-feira tem como narrativa principal, né, a história de um basicamente o governo de Londres, né, muito preocupada com os atentados que estavam havendo naquela época, né, do final do século XIX para o início do século XX, muitos atentados à bomba, a autoridades políticas, né? O governo de Londres, muito preocupado com isso, estabelece uma nova tática de coibição, né, desses atentados políticos, né? O governo, a nova estratégia do governo não é mais coibir um crime quando ele já está acontecendo ou depois que ele aconteceu, né? Mas sim coibir um crime antes que ele aconteça. Olha a ironia presente dentro da obra do Chesterton nesse sentido. E como o governo vai poder se adiantar ao crime antes que o crime ocorra? Bom, a tática que o governo inglês realiza é de justamente colocar espiões por toda a cidade, ouvindo simplesmente o que as pessoas estão conversando, né? O que as pessoas estão dialogando. A função desses espiões simplesmente é estar no maior, em todos os lugares possíveis e ouvindo tudo, né? A fim de que, a partir da suspeita de um atentado futuro, de um plano de um sequestro, a polícia se adiantasse a esses planos e coibisse esses crimes antes que eles acontecessem. Bom, e aí a história começa a ficar curiosa. Para isso, o governo começa a contratar, né, uma infinidade de cidadãos que estão dispostos a colaborar com a polícia. Dentre eles está a figura de Gabriel, né, que vai se comissionar, né, a ser um desses agentes da polícia. Quando ele chega lá na agência de polícia, o grande inspetor de polícia está sentado numa poltrona de costas para ele, de maneira que ele não sabe quem é o seu chefe imediato, né? Ele recebe a sua incumbência de ouvir simplesmente o que as pessoas estão conversando. O livro ele já nos leva à experiência do Gabriel indo a um bar, né? E lá, enquanto ele está lá bebendo, né, ele está prestando atenção no que todas as pessoas estão conversando. Dentre elas surge uma figura muito curiosa, que é de um anarquista, que bêbado fica empolgado diante da retórica do movimento anarquista, né, da inexistência
de um Estado, né? O anarquismo, de uma forma muito mais genérica, né? Ele se posiciona contra a necessidade do Estado, principalmente, né? Uma figura autoritária como o Estado que faça a mediação social de uma forma geral, né? E tá lá o anarquista todo empolgado, bêbado, criticando o status quo, né? E lembrando que da transição do século XIX para o século XX, células anarquistas, o movimento anarquista enquanto movimento social e político, naquele contexto, era criminalizado, né? As pessoas iam para a cadeia por conta disso. Bom, porém, como ele não estava fazendo nada podia ser feito naquela ocasião, né? Então, aquele policial, né, estava ouvindo todo aquele discurso inflamado contra o Estado, ele começa a ficar incomodado com aquele discurso, né? Só que ele não pode fazer nada. E aí, de tão incomodado que ele fica, ele começa a rebater alguns argumentos. E nisso surge um diálogo e um debate entre os dois ao longo da narrativa. Esse debate entre os dois leva ou faz com que o anarquista leve o policial disfarçado a uma célula anarquista sob juramento de sigilo, de segredo. Olha, você me promete, você me jura que não vai contar nada para ninguém, não vai contar aonde eu vou te levar. E nisso o anarquista leva o policial para uma célula anarquista, e lá há a revelação do grande significado do título do livro, né? Todos os integrantes dessa célula anarquista são indicados ou recebem como pseudônimo um dia da semana. Então lá existe o segunda-feira, o terça-feira, o quarta-feira, o quinta-feira, o sexta-feira, o sábado e o domingo. O enredo se passa na ideia de que o quinta-feira, num confronto com a polícia, acaba sendo morto, né? Acaba sendo assassinado pela polícia. E que haveria naquela reunião a eleição do novo quinta-feira. E aquele sujeito, todo empolgado, já estava tudo certo para ele ser o próximo quinta-feira, né? Os integrantes chegam e acaba que o novo quinta-feira acaba sendo eleito o policial disfarçado, né? E aí, quando todos vão embora da célula, o policial chega pro anarquista e fala para ele: olha, eu vou te contar um segredo também, e você também tem que me jurar que não vai contar para ninguém. E ele: juro? Qual é o segredo? E ele conta que ele é um policial. E aí ambos, né, ficam pressionados um com o outro, porque ambos prometeram, juraram não revelar o segredo para ninguém, né? Então vira uma briga de gato e rato, porém só entre os dois, né, de uma forma muito curiosa. Só que a narrativa do Chesterton, ela dá uma nova reviravolta. E dá uma nova reviravolta porque à medida que a narrativa vai progredindo, se descobre que cada um dos membros da célula anarquista é um policial disfarçado. Menos aquele que de fato queria ser o próximo quinta-feira. É um livro que, claro, eu não vou dar o spoiler da conclusão dele, porém é um livro que vale muito a pena ser lido e que nos trazem reflexões muito preciosas, inclusive para os dias de hoje, para as preocupações políticas dos dias de hoje. O Chesterton foi um escritor que também se utiliza muito da ironia para dialogar, né? E se utiliza da ironia para dialogar justamente porque todas as posições políticas no âmbito chestertoniano
né, são falíveis, né? E daí são motivos também de riso, né? O Chesterton, a obra chestertoniana nos ensina a rir um pouco da vida, não é? Que levada em sua seriedade obtusa se torna cada vez mais pesada, não é? Então, tá aí uma super dica de leitura. Espero que vocês gostem. Se você já leu, comenta aí nos comentários, diz para mim o que você achou desse livro, quais foram as impressões que você teve a respeito dele. E se você ainda não leu, tá aí uma dica para as editoras, as grandes editoras, reeditarem esse livro, tá bom? Um grande abraço e aproveitem a leitura.